Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje com nosso quadro Possessões. Nosso relato de hoje vem das Filipinas. O subtítulo é Simbang Gabi. Essa é uma verdadeira história de revelação ao ver um demônio de verdade na Igreja Católica. Quando eu tinha 27 anos, eu estava muito ansioso para obter um amuleto ou encanto para atrair mulheres. Naquela época eu não tinha namorada. Eu era tímido com as mulheres, porque eu era muito pobre. Em 1990, em Pateros, na região metropolitana de Manila, conheci um velho que era vizinho na Rua Santana. Vamos chamá-lo de Cainteg, que era conhecido por ter amuletos e teve muitas esposas. A maioria delas morreu, segundo ele. Ele é um cara durão em nosso lugar. Eu vi seu antigo amuleto e fiquei intrigado com ele. Eu perguntei se eu poderia tê-lo. Ele disse depois de alguma relutância que sim. Ele fez algumas orações em latim no amuleto. E enquanto ele fazia, eu senti que meu crânio ficou mais quente e inchado e eu me senti zonzo. Por alguns dias me senti muito desconfortável. Meus cabelos nos braços e cabeça se arrepiavam sem motivo aparente. Eu me sentia como se estivesse morrendo. Então experimentei como se um buraco invisível fosse perfurado na minha cabeça. Eu ouvia gritos e vozes e xingamentos no topo da minha cabeça, amaldiçoando os céus com palavras indescritíveis. Porque eu sou uma pessoa religiosa, eu derramei água benta na minha cabeça. O que aconteceu foi que meu cabelo se movia sempre que eu derramava gotas de água benta, como se um espírito estivesse saindo da minha cabeça. Não parou por aí. Eu não fui capaz de me concentrar e comecei a ter visões de imagens escuras do submundo. 16 de dezembro de 1990, aproximadamente à meia-noite. Não sei o que me levou a ir à igreja mais próxima em Pembo. Eu estava me sentindo tão estranho que o que eu acho é que Cainteg colocou um feitiço em mim ao invés de transferir seu amuleto para mim. Tenho em minha memória a oração latina de São Bento. Uma velha em Bicol me ensinou quando eu tinha 10 anos. O que eu fiz foi recitar as orações em latim 300 vezes de manhã até a noite. Eu estava totalmente acordado e minha visão mudou. Tudo parecia amarelado. As folhas no chão estavam passando sobre meus pés, como se uma força estivesse me arrastando para a igreja mais próxima. Fui à igreja de Pateros e, sem saber, era a primeira noite de Simbang Gabi, ou missa noturna. Eu tinha um relógio de quartzo e quando olhei para ele era meia-noite. A missa era assistida por pessoas estranhas, como aquelas em filmes de terror. Não foi nenhuma visão de criatura sangrenta, ghouls ou aberrações, mas aqueles que normalmente não são as pessoas que participam da missa na comunidade. Eu pensei que esta primeira missa poderia ter sido uma missa especial para as pessoas de mar na comunidade. Eles estavam todos olhando para mim. Então, de repente, vi o padre se masturbando no púlpito. Depois ele mudou de um padre para um demônio peludo. Ele não tinha chifres, mas todo o seu corpo era coberto por pelos negros como os de um cavalo. Totalmente preto e tinha uma cauda longa. Ele apontou o dedo para mim. Eu estava muito assustado. Eu fechei meus olhos e naquele exato momento senti que um líquido ácido estava sendo derramado em minha cabeça. Eu senti cheiro de carne e cabelo queimando. O cabelo da minha parte de trás da cabeça se arrepiou. Eu apenas fechei os olhos e tapei meus ouvidos. Quando abri os olhos já eram 6 horas da manhã. A igreja estava deserta e a única coisa que restava era a pequena porta que estava aberta.
Eu saí da igreja e fui para casa. Eu vi Caintegue. Quando o vi, coloquei minha medalha de São Bento no pescoço. Quando eu toquei o patê que ele me deu, sentia como se tivessem buracos na minha cabeça. Minha mãe estava preocupada naquele momento e o que ela fez? Como eu não havia ido para casa no dia anterior e me sentia muito perturbado, foi me levar para o hospital mental em Mandalong, onde fiquei por 3 dias. Os médicos não acreditaram em mim. Os médicos e a maioria deles não acreditam em eventos paranormais como este. Para encurtar a história, fui para Bicol para encontrar um curandeiro de boa fé. O curandeiro de Labocan Norte me deu um santo ara, um pedaço de mármore de pedra do altar, depois que eu contei a história toda para ele. Eu estava temporariamente curado. Desde que perdi meu amuleto, que era uma pedra branca, em 1998, meu pai, que ainda estava vivo, me disse que eu estive em 9 curandeiros e ainda não estava curado. O último foi um padre que me disse que estou alucinando. Disse que eu deveria ir ver filmes e sair para dançar. Eu perdi a fé na igreja, já que nessa época não existiam exorcistas reais. Meu pai leu a Bíblia por 9 vezes de capa a capa. Ele me disse para experimentar o livro de Tobias, no qual a oração e o fígado de peixe queimam como incenso. Em 2004 fizemos um ritual. Um quadrado de 90 por 90 centímetros de uma substância aquosa apareceu na parede sem pintura de nossa casa em Tanguig. A substância aquosa era como um portal para espíritos malignos que me atormentaram ao longo dos anos, especialmente durante o Natal e a Semana Santa. Quando derramei água benta sobre ela, imediatamente secou. Infelizmente, eu não tinha uma câmera naquele momento para documentar esse cenário paranormal. Desde 1990 até agora, eu nunca mais assisti nenhuma Simbang Gabi ou missa noturna. Pois nessa missa eu vi o diabo. Depois de pensar um pouco, a mensagem do diabo ter apontado o dedo para mim deveria ter sido porque eu estava recitando a oração latina de São Bento para exorcizá-lo, mas eu mesmo era um pecador. Além disso, algum dia serei um dos seus piores inimigos, talvez. Fim da história, eu tenho agora 55 anos de idade, diagnosticado como esquizofrênico pelos psiquiatras por causa da minha história verídica, mas estou totalmente curado por causa do que meu falecido pai fez comigo em 2004. Eu não ouço mais vozes ou tenho visões. Agora eu vivo uma vida normal com uma esposa e uma filha. Obrigado por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de se tornar um e fazer parte da família de Sombrios. Até a próxima.